Ô Vini, então já que você faz as notas perfeitas, vamos começar com você, vamos abrir com você o nosso dia com uma história que apresentou uma reviravolta, um caso, e a gente gosta de reviravoltas. Sim. Não é? A ex-paquita da Xuxa, Ana Paula Almeida, a Pituchita, acusou o ex-marido de agressão. Só que aí, Vinícius Moura, surgiu um vídeo comprometedor pra ela. Eu quero que você conte pra gente essa história. O caso que está parando o Brasil, Carlos Aros. Só se fala nisso, só se fala... Só se fala em outra coisa. Só se fala na Pituchita? Pituchita, Fefito, e o marido dela, o José Roberto Barbosa, que o Brasil já conheceu, Carlos Aros, no reality show Troca de Esposas que teve... O Brasil já conheceu, Vinícius. O Brasil conheceu. Jura? O Brasil inteiro? Exatamente. O reality show Troca de Esposas da Record. E depois daquele reality, o casal entrou em crise. Ele gostou da outra que tinha se trocado, é isso? Acho que gostou mais da outra esposa. E aí, Carlos Aros, o que acontece? Já tinha vazado alguns áudios e alguns vídeos também de discussões entre o casal. E no mês passado, a Pituchita gravou um vídeo dela machucada nos braços e na boca. A gente tá vendo já algumas imagens dizendo que o José Roberto Barbosa teria agredido. Vamos ver um pouco do vídeo que ela gravou nas redes sociais dela na época. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Ela mostra lá os ferimentos, cortes no braço. Os cortes. A boca dela tá machucada. Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho... Enfim, esse vídeo, Carlos Aros, ela gravou após, segundo ela, ter discutido com o marido por ter descoberto uma traição. Ela teria visto ali mensagens no celular, viu que o marido tinha traído ela, teve uma discussão e aí ela o acusou de agressão. Depois desse vídeo, ela já se encaminhou para a delegacia. Segura esse vídeo aí, Murilão, rapidinho. Ela foi até a delegacia, abriu um boletim de ocorrência, conseguiu uma medida protetiva contra o José Roberto, que não pode nem chegar perto, nem falar o nome dela. Atualmente, Carlos Aros, e veja você, conseguiu também com a Xuxa. A Xuxa ofereceu para ela moradia, para que ela fosse passar uns dias lá na casa da Xuxa, e ofereceu também um segurança pessoal, para que ela tivesse ali a sua vida protegida. Tudo isso aconteceu até que veio agora a reviravolta. E o José Roberto sempre negou. Falou que nada disso tinha acontecido, que na verdade era ela que partia para cima dele algumas vezes, jogava água na cara dele, batia na cara dele, era uma pessoa descontrolada, destemperada e que tinha provas de que ele não tinha agredido. Aí ficaram as perguntas, né? Que provas seriam essas? Pois bem, ontem uma prova apareceu, prova que já está arquivada neste processo aí do casal, um vídeo de uma câmera de segurança do condomínio onde o casal morava, mostrando que, de fato, Pituchita se mutilou, Carlos Aros. Ela mesmo... Ela fez os ferimentos que estavam nesse vídeo? Os ferimentos, nós vamos ver agora nesse segundo vídeo. Agora sim, Murilão, pode rodar e vocês percebam que é no mesmo local que ela gravou aquele primeiro vídeo. Ela tá com a mesma roupa também e ela vai aparecer ali, sentada ao chão. Ela pega um objeto do chão e começa a se cortar. Caramba! Ali no antebraço, também na mão. Depois ela pega até um celular para bater uma foto já desse ferimento. Então ela mesmo se cortou. Ela mesmo se feriu e depois gravou. E esse vídeo foi entregue para a justiça. Esse vídeo já foi entregue para a justiça e já está neste processo para que o José Roberto possa se defender. O jornalista Léo Dias, do UOL e do SBT, conseguiu entrar em contato com a Pituchita, Carlos Aros, que confessou, né, a mutilação e quais foram os motivos do porquê que ela fez isso. Automutilação. Exatamente. Vamos ouvir.
e eu tava sentindo dor no pescoço, eu não sabia onde eu tinha machucado. Eu tava me segurando pra ver o que tava. O meu braço, eu comecei a me machucar mesmo, porque eu tava com raiva do que ele tava fazendo. E ele falou que tudo que ele fizesse ali, nada ia mudar, que ele ia continuar me agredindo com toalha e que ele ia continuar tentando me tirar meu filho. Então, assim, eu tava com muito ódio. Eu errei. Não tô falando que eu tô certo. Então ela admite que fez os cortes, mas diz que fez isso como resposta às agressões dele. As agressões dele, no caso desse dia, ela ainda afirma que teve as agressões físicas e ela diz que há muitos anos também agressões verbais. Eles já tinham se separado uma vez justamente por isso, e voltaram. Por discussões, e acabaram voltando. O próprio José Roberto falou que eles voltaram na época por causa do filho, mas que ele viu que ela não mudou nada. E agora ele diz que tem muito mais ainda para aparecer e que a única preocupação dele continua sendo com o filho, Carlos Aros. Você ia dizer algo, Caio? Bom dia. Bom dia, Aros. Esse contexto é muito importante, né, nesses casos, porque assim, aqui a gente está diante de um caso de lesão corporal, né? Então, ao gravar o vídeo, quando ela imputa esse ato que é criminoso, né, que é tipificado ao ex-companheiro dela, ela está incorrendo em calúnia, certo? E por usar, inclusive, o meio público, em difamação também. Então isso é seríssimo. Não bastasse isso, pelo que consta da notícia, ela também vai à autoridade policial e comunica o fato. Isso é falsa comunicação de crime. Então aí você tem pelo menos 3 tipos penais em que ela incorreu. Agora, a gente está diante de uma pessoa em profundo sofrimento, claro, né? Adotando medidas extremas. Isso pode ser fruto de outras agressões. Então, assim, por mais que esse vídeo, de fato, ele afete um pouco a credibilidade da vítima, objetivamente, ele não exclui a possibilidade das outras denúncias serem reais. Então a gente tem que olhar para isso de uma forma muito madura, né? E essa investigação tem que ser conduzida com muito cuidado. Mas ela acaba deslegitimando um pouco, sim, né, Caio, essas outras agressões que de fato poderiam eu não acho que deslegitima, não. Eu acho que eu concordo com o Caio nesse aspecto. A gente não pode usar esse fato para anular todo o resto que aconteceu. Ela, no áudio, por exemplo, ela diz que havia agressões que não ficavam evidentes, ou seja, não deixavam marcas. E ela quis aí, nesse caso, que por caminhos tortos, o Caio ressaltou, mas ela quis criar essas provas. Então, acho que uma coisa não exclui a outra. Tudo precisa ser investigado. Eu concordo com o Caio, né, e com o Aros. A princípio, à primeira vista, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente tende a pensar que ela presta um desserviço há um monte de mulheres que sofrem violência doméstica no país inteiro. Mas, assim, as coisas não são tão óbvias. A gente não sabe o que acontece entre 4 paredes, a gente não sabe o estado de desespero que vive alguém que é constantemente assediada. Não estou dizendo que esse é exatamente o caso dela, porque eu não estava entre 4 paredes com ela. Mas, a julgar pelo depoimento dela, é constantemente assediada, que é constantemente agredida verbalmente. Às vezes, o desespero é tamanho que uma atitude extrema precisa ser tomada. É muito importante que a gente também não ceda a discursos ou a fake news de que homens são maioria de agredidos no país, em violência doméstica, etc., porque são números mentirosos. E tem muita gente interessada em divulgar esse tipo de coisa. Tem aqui algumas notícias, por exemplo, que são muito relevantes. Os casos de feminicídio aumentaram 76% no estado de São Paulo no primeiro trimestre em comparação a 2018. No Rio de Janeiro, por exemplo, há um estupro a cada 2 horas, sendo que 70% das vítimas são menores de idade. Em Petrópolis, também no interior do Rio de Janeiro, a violência contra a mulher atingiu um número recorde esse ano. Então, assim, os números provam. A gente está num país que maltrata mulheres. E outro dia eu estava vendo uma palestra da Gabriela Mansur, que é uma promotora especializada, inclusive, nessa causa, né, de agressão contra as mulheres. E na questão dessa menina, que ela está tentando produzir uma prova de alguma coisa que ela não consegue provar, né? São coisas que acontecem entre 2 pessoas, são pressões psicológicas que depois, como você prova isso? E até a Gabriela Mansur esclareceu que isso é capaz, existe como se provar isso, né? Você precisa, claro, que de um laudo, você precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra que ateste
essa pressão, que ateste Os efeitos todos esses disso. problemas que você está passando. E esse laudo, ele também é uma prova, né? Então, hoje, não existe apenas esse recurso, né, de um corpo de delito, de uma físico, né? marca física, porque se você está passando por isso, se você passa por esse tipo de pressão, se você está aí em casa e imagina que você não tem como provar, você tem como provar. Procure um advogado. Veja como é que você vai conseguir essa prova, porque é necessário prova sim, né? Não adianta chegar lá e contar uma história, porque isso não vai ser o que vai conseguir resolver a sua situação. Mas é claro que, gente, isso que foi feito, capturado em câmera, eu acho que é um desserviço no final. Você vê aqui pelos comentários que a gente vê no Twitter, né? As pessoas começam a generalizar e a imaginar que muitas mulheres fazem isso. Eu acredito que não, que é uma exceção, que existem exceções aí, pessoas que acabam tomando atitudes, enfim... Deslegitima o movimento todo, mas é um caso isolado. Mas existem formas de se provar esse tipo de pressão psicológica que a mulher sofre. A mulher não precisa ter marcas no corpo para poder se afastar de um homem que está colocando enfim, ela em risco. É importante que as mulheres saibam disso. É importante, só um minuto, Aro, só uma coisinha. É importante dizer que é importante que a justiça reconheça que a medida protetiva que ela tem contra o ex-marido, ameace ele, ela ou não, tem que ser mantida, porque depois disso, inclusive, pode-se gerar uma nova raiva, uma nova mágoa. Segundo o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, lá da Sônia Abrão, o advogado da Pituchita abandonou o caso depois de ver essas imagens na televisão ontem. Agora, de todo modo, vou virar a página já, mas de todo modo vale sempre reforçar que as mulheres têm que denunciar. Porque a gente sabe que boa parte desses números não corresponde, aliás, os números não correspondem àquilo que acontece, porque boa parte das mulheres se sente envergonhada, enfim, por uma série de razões, acaba e não denunciam. É importante denunciar, não é só gerar estatística, é importante que se vá até a autoridade para fazer a investigação e para buscar proteção. Acho que esse é um ponto importante, vale sempre a gente reforçar. Só para a gente também fazer aí uma análise enquanto sociedade, né? Para a gente não sair aí atirando pedras. Todo mundo já teve contato com situações de separação ou de divórcio não amistosos, né? E há várias formas de violência, especialmente violência emocional. Você tem ameaças financeiras, abusos psicológicos, agressões físicas menores, como tapas ou às vezes até cusparadas, gritaria, muita hostilidade em relação à guarda da criança, inclusive às vezes a guarda de bebês, homens ameaçando mulheres. Olha, pela minha pouca experiência, eu diria que a covardia dos mau caráter ela desconhece limites.